tudo o que você precisa saber antes de comprar Xenoblade Chronicles 3 e também Xenoblade Chronicles 3 é pra você ou é um jogo nichado demais? Essas duas perguntas vão permear a cabeça de muitos donos de Nintendo Switch nesse jogo que já tá se mostrando um dos mais aclamados de todos os tempos para Nintendo Switch. E já que essa não é uma série tão popular quanto um Super Mario ou Pokémon, que dificilmente um adolescente sequer já não tenha jogado algum na vida, e bom, eu trago a resposta para vocês aqui. Se o que vocês querem saber é se vale a pena, eu já adianto que sim, vale, e se você gosta de jogo bom, sim, ele é pra você. Pronto, amigos, muito obrigado, um tapa na pata do coelho pra dar sorte. Brincadeira, brincadeira. Deixa eu me preparar aqui. Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, fã de Xenoblade desde o primeiro, e tô preparando esse guia para poder localizar vocês dentro desse espectro aqui de será que Xenoblade é pra você ou não? Porque eu tenho noção o que pode fazer desse jogo algo que agrade ou, infelizmente, algo que vai desagradar muitos também, porque apesar de considerar vários dos seus aspectos como excelentes, eu sei que não é todo mundo que tá afim de jogar esses aspectos, é um jogo nichado mesmo. Então eu vou dividir esse vídeo para vocês aqui em 3 partes, claro, organizadinho aqui na timeline do vídeo para ajudar vocês, e você pode ter um panorama geral vendo o vídeo inteiro ou então seguindo uma dessas 3 partes. A primeira, explicando a série. Será que Xenoblade Chronicles 3 vale a pena para quem nunca jogou nenhum dos jogos anteriores? A segunda parte, explicando especificamente o Xenoblade Chronicles 3. O jogo vale a pena para quem não jogou os anteriores ou, se jogou, não gostou de alguma coisa específica nele? E a terceira parte, as nossas perguntas frequentes que vocês mandam para mim pra caramba ali nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no TikTok, no Twitter e no Instagram principalmente, e também aqui nos comentários do YouTube, fazendo um resumo e um tira dúvidas rápido. Então se você curtiu essa divisão, deixa um like aqui no vídeo para fortalecer a iniciativa aqui do nosso canal de fazer vários guias para vocês. E já fica o aviso aqui, hein? O lugar mais barato do mundo para comprar o jogo atualmente no dia do lançamento desse vídeo é na Nuvem, tá? Que é parceira oficial, é a distribuidora oficial da Nintendo no Brasil. Comprar na Nuvem é a mesma coisa que comprar no videogame do Nintendo Switch, só que na Nuvem você vai ganhar o cashback, tanto da Nuvem quanto da Nintendo. Na Nuvem você pode parcelar, pode comprar o jogo de presente para alguém, pagar até com Pix se você quiser, e tá rolando um cupom de desconto em Xenoblade Chronicles 3 agora, tá? Eu vou deixar o cupom e outros links úteis para quem quiser pegar o Xenoblade Chronicles 3, tanto em mídia digital quanto mídia física, aqui na descrição, tá? Mas lembre-se sempre de usar o meu link afiliado aí, coelhonojapão.com/nuvem, e sempre que forem comprar qualquer jogo na eShop, mano, compra na Nuvem, que é muito mais barato do que você comprar diretamente no videogame. Não desperdice dinheiro, fica ligado aqui no canal para poder economizar, assine o sininho de notificações aí, e se não for inscrito, inscreva-se no canal Coelho no Japão agora, para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo com boas informações. Estamos com uma meta de bater 300 mil inscritos até o final do ano aí, fazendo um bom trabalho para a comunidade, então eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Dito isso, vambora que agora é hora de falar de um dos maiores jogos de 2022 pro Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles 3. Vamos lá que eu vou explicar pra vocês aqui na parte 1 a série Xenoblade do zero. Começando por Xenoblade Chronicles, o jogo original. Ele que deu origem a essa série de JRPGs, que são os RPGs japoneses, e que são conhecidos pela excelente história e um combate muito diferenciado de qualquer outro jogo que você vai jogar. Ele é um combate dito como misto, ele é híbrido. Essa simples definição do jogo nos diz já algumas coisas. Primeiro, é um jogo de RPG, você vai subir de level de personagem, adquirir e aprimorar habilidades, equipar equipamentos, lidar com classes, etc. 2. Esse J do JRPG significa japonês. Isso quer dizer que é um RPG japonês, mas não só no sentido dele ter sido feito no Japão, mas seguir um estilo japonês de fazer RPG. Elden Ring, por exemplo, não é um JRPG, mesmo sendo um jogo japonês. Persona é um exemplo famoso de JRPG, assim como Dragon Quest. 3. Combate misto ou híbrido significa que esse jogo não utiliza nenhum combate de turno, como Pokémon ou Persona, e nenhum combate em tempo real, como Elden Ring ou The Witcher. E aí você vai ouvir alguns nomes do tipo ação em turnos, ou Auto Attack System, ou MMO System, já que ele tem similaridades com os combates presentes em jogos de MMORPG. Enfim, falando um pouco melhor sobre coisas presentes em Xenoblade, a série como um todo, deixa eu especificar um pouco sobre o combate. O que você precisa saber sobre o combate de Xenoblade é que ele exige tanto estratégia quanto um combate em turnos, ou seja, o desgaste nas batalhas mais difíceis é mental. Ele não é um jogo onde você vai apertar um monte de botões aleatoriamente e realizar sequências precisas, não.
Ele é um combate estratégico, mas que tudo acontece em tempo real, ou seja, não é como Pokémon que você pode parar e pensar no seu ataque. Se você demorar demais, você vai levar a porrada do bichão que você está enfrentando. Os personagens do jogo também são controláveis e esse controle serve para você se posicionar. Por exemplo, você pode ficar na frente ou atrás de um inimigo ou lateralmente a ele e utilizar uma habilidade que vai causar mais dano se você acertar o inimigo lateralmente, ou então por trás dele ou acertar à distância. Os ataques do jogo levam ao seu posicionamento em consideração. Você também pode ajudar os seus amigos, ficar em uma área de cura, esse tipo de coisa, mas o ato de bater e também de levar dano meio que tanto faz aonde você tá. Ele não é um jogo que você precisa ir lá do lado do inimigo, apertar um botão e aí sim ele vai dar uma espadada e quando o inimigo atacar você vai tentar escapar do ataque do inimigo. Não, esse tipo de coisa é a parte automática da batalha e não depende de mira também. Nem de você mirar o seu ataque, nem do seu inimigo mirar o seu ataque. Você tem que se preocupar com a administração das habilidades, dos itens, dos especiais que você vai utilizar, esse tipo de coisa. Então, se você não gosta de usar a cachola em um jogo, um ponto a menos para você. Agora, se você gosta de um combate mais estratégico, um ponto a mais para você gostar desse game. Outra coisa que você tem que saber é que esse aqui é um combate extremamente progressivo. O que eu quero dizer com isso? Existem vários memes na internet sobre Xenoblade ter tutorial depois de 50 horas de jogo, porque ele está sempre inserindo uma mecânica nova e assim ampliando as possibilidades e a complexidade do seu sistema de batalha. Eu particularmente acho isso fantástico porque mantém o jogo sendo dinâmico até o final e com bastante novidades, não apenas na história, mas na jogabilidade também. Mas se você se irrita que com 30 horas de jogo ainda tá aparecendo algo novo para você aprender, um ponto a menos para você. Se você acha chato ficar fazendo a mesma coisa do início ao fim do jogo, pode colocar alguns pontos positivos para você gostar de game, porque Xenoblade é uma série mestra de fazer isso. Agora bora falar de exploração no mundo de Xenoblade. Os jogos não são de mundo aberto, mas muitos acham que são, porque são áreas muito grandes e que você pode explorar livremente. Semelhante a Pokémon Arceus, mas são áreas ainda maiores do que isso, tá? Aqui eu vou abrir uma exceção para Xenoblade Chronicles X de Wii U e o Xenoblade Chronicles 3, esse sim tem áreas abertas para você explorar e as amarras são realmente os inimigos que vão te descer o sarrafo para você não conseguir chegar nessas áreas. Mas vamos lá. Nessas áreas da série Xenoblade, diversos inimigos são vistos no caminho e uma das coisas que os fãs mais gostam é que o nível desses monstros tem uma variedade absurda. Por exemplo, se você está jogando Pokémon, no início do jogo você encontra inimigos do nível 5 até o nível 10 e aí depois você vai encontrando em outras áreas do nível 15 até o nível 23, 25 a 35 e assim progressivamente. Agora, meus amigos, em Xenoblade é tipo assim, do 10 ao 70. Sério, tem de tudo em uma mesma área. Você pode ficar farmando com um bichinho fraco e aí você pode ir lutar contra inimigos que estão no seu nível atual, ou se você acha que você tá bom e dominando o sistema de batalha, você pode se desafiar com monstros muito mais fortes do que o seu level. Alguns desses inclusive não vai ter como vencer sem você avançar na história e aprender uma mecânica nova, mas tipo assim, o jogo é seu e você faz o que você quiser. E sim, isso quer dizer que tem monstro que não tem jeito, você vai ter que fugir dele, você vai ter que se esconder dele, esse tipo de coisa que eu acho legal também. Ao longo do mapa você também encontra side quests, acampamentos, subchefes, enfim, é o RPG como muitos conhecem. Uma última consideração é que a ambientação da série Xenoblade é um dos grandes fortes do jogo. Você vai ver cenários lindos e tudo passa uma sensação de grandiosidade. É maravilhosa a construção de mapas de Xenoblade, vai por mim, explorar esses mundos, você se sente explorando algo muito grandioso, muito maior do que você, até porque esses mundos, eles não são planetas, eles são criaturas, de fato. Os famosos titãs. Você de fato está nas costas de criaturas que são vivas ou que já foram vivas em algum momento. Depende da história de cada jogo. E falando nisso, vamos falar um pouco sobre a história da série Xenoblade. Claro, essa aqui é a parte mais difícil de falar pra vocês sem contar spoilers, tá? No Xenoblade Chronicles 1 e também no Xenoblade Chronicles 2, eles têm em comum histórias que envolvem as suas espadas. No primeiro, temos a Monado, que concede ao garoto cientista Shulk diversos poderes como ver o futuro, e eu não vou mais dar spoilers, tá? Já no Xenoblade Chronicles 2, as espadas elas liberam uma personalidade, e no caso do protagonista do jogo, a Rex, a espada deles é a Aegis, que meio que invoca a Pyra, né, que ela inclusive é uma personagem que entrou no Super Smash Bros, e é uma personagem muito querida da série, e assim como a Monado do primeiro Xenoblade, a Aegis do segundo Xenoblade é uma espada especial. O motivo de ambas serem
especiais e mágicas, entre aspas aqui, é spoiler. Amigos, é um spoilerzaço, então eu não vou falar pra vocês. A grande dúvida em jogos de continuação normalmente é: eu posso jogar o segundo jogo sem ter jogado o primeiro? A história do Xenoblade Chronicles 3 é uma continuação das outras histórias? Esse tipo de coisa. Bom, os dois Xenoblades, tanto o primeiro quanto o segundo, se passam em dimensões diferentes, mas ambos contam a mesma grande história. Então tanto faz você jogar o primeiro e depois o segundo ou vice-versa. Um meio que, entre aspas, spoila o outro, porque cada um vai contar uma parte dessa história, não importa a ordem que você jogar. Aí você pergunta: Coelho, mas e no caso de Xenoblade Chronicles 3? Bom, no caso do Xenoblade Chronicles 3 rola uma união dos dois mundos. E se você não sabe como, pois são dimensões diferentes, não planetas, que seria, entre muitas aspas, alguém ir lá e pegar os dois planetas e juntar? Bom, o que eu posso dizer pra vocês é que fiquem tranquilos. Xenoblade Chronicles 3 segue o mesmo padrão da série, onde você não precisa jogar os jogos anteriores para poder aproveitar essa história, tá? Então, respondendo a pergunta que talvez tenha te trazido até aqui esse vídeo, você pode jogar Xenoblade Chronicles 3 antes de jogar o primeiro ou o segundo, e ele contará outra parte dessa grande história Xenoblade Chronicles, as crônicas de Xenoblade. Então é mais uma dessas partes. É claro que se você conhece as outras partes, tudo ganha um significado maior e fica mais interessante, mas você pode escolher a ordem que você quiser jogar. A história de Xenoblade é completamente insana, no bom sentido, tá? É uma ficção brabíssima e a série tem conexões até com o nosso mundo real. Então não achem que é só uma historinha sobre um herói usando uma espadinha feita com ouro, não, tá? É um negócio gigante que te derruba de queixo no chão. É sério. Não é à toa que Xenoblade tá nas listas dos jogos favoritos de muitas pessoas, cara. Mas nisso eu tenho que fazer o aviso, porque algumas pessoas não gostam desse estilo de ficção japonesa. Eles acham que é muito viajado e tal. E essa é outra divisão que os JRPGs costumam fazer. Algumas pessoas acham que as histórias são um pouco megalomaníacas demais. Eu acho fantástico, mano. Eu acho que, mano, sério, a história do Xenoblade é incrível. Assim como a sua música. Então vamos falar um pouco sobre a música da série, que tem que ser falada, é um ponto de destaque. A música de Xenoblade é sempre muito bem trabalhada. É animal, ela pega você do coração. É tipo uma das grandes produções musicais da Nintendo, sabe? Um dos grandes nomes que chegou a participar do primeiro jogo, inclusive, mas teve um papel de direção no segundo jogo e continua com ele no terceiro game, junto com outros compositores, é ninguém menos do que Yasunori Mitsuda. Compositor de quê? Chrono Trigger e Chrono Cross, meus amigos. O cara é o brabo dos JRPGs. Se você gosta de uma boa música, joga Xenoblade só pra ouvir as músicas, ou pelo menos procura a OST aí no YouTube. E agora, meus amigos, tudo isso que eu falei pra vocês vai te auxiliar com a série no total, pra você que tava curioso sobre os outros jogos que são muito falados também. Agora vamos focar em falar de Xenoblade Chronicles 3 em específico. Não estou exagerando quando eu digo, Xenoblade Chronicles 3 é um dos maiores jogos de todos os tempos no Nintendo Switch. Então sim, tá? Se eu fosse você, colocaria bastante lenha nessa fogueira do hype pra Xenoblade Chronicles 3, seguramente. Existem muitos motivos que apontam pra ele ser um dos melhores jogos do Nintendo Switch, e eu não tô brincando. O combate de Xenoblade Chronicles 3 vai contar com inúmeras novas funcionalidades. Por exemplo, os personagens do jogo estarão divididos entre os que vieram do mundo do primeiro game e os que vieram do mundo do segundo game, e isso vai se refletir no combate também. A forma como cada um desses personagens carrega habilidades e sequências de ataque muda de um para o outro, cada personagem de acordo com o mundo do seu jogo, e talvez isso por si só já faça de Xenoblade Chronicles 3 o mais complexo dos jogos. Afinal, são dois combates misturados e que precisam ser masterizados se você quiser os maiores desafios do game, tá? Outra coisa, os personagens têm classes e são 6 protagonistas que lutam juntos, tá? E você pode alternar o seu controle entre eles a hora que você quiser. Cada um dos 6 protagonistas tem a sua própria função, ou seja, a sua classe. Porém, além de tudo isso, você também pode ter um convidado ou recruta. E esse recruta pode ensinar uma nova classe aos 6 protagonistas. Isso quer dizer que você vai passar umas horinhas extras aí testando combinações de classes. E aí tem uma feature que é incrível, é a feature da fusão, e ela se chama Ouroboros. Se 6 personagens é muito, então você
você pega, junta dois personagens e faça uma fusão entre eles para criar uma forma sinistra e muito irada, e certamente muito forte também. O melhor dessa mecânica é que, assim como o Godita e o Vegito de Dragon Ball, tem diferença em qual dos dois personagens vai ser o principal e vai controlar o corpo, porque em uma fusão com os mesmos dois personagens, dependendo de quem tá controlando, isso vai mudar a forma do Ouroboros também. Ou seja, mais horinhas aí testando combinações diferentes de formação de grupo, e cara, todas elas muito iradas, mano, pelo amor de Deus. Falando em fusão, temos também as Fusion Arts, que são habilidades que permitem juntar duas habilidades em um ataque só, juntando inclusive os seus efeitos. Então, mais horinhas de teste aí para você masterizar. Além de tudo isso que a gente já tinha com o Chain Attack da série, a melhoria de arts, né, a evolução dos seus ataques e muito mais. Tá claro que Xenoblade Chronicles 3 terá um dos sistemas de combate mais completos e evoluídos dos RPGs, pelo menos dos modernos. E eu sei o que você tá pensando. Algumas pessoas reclamam que o combate do primeiro Xenoblade tem sequências muito fortes, o que traz muita repetição. E como vimos, se isso te afastou das mecânicas de combate do primeiro jogo, relaxa que no terceiro isso tá muito melhor. O combate desse jogo tá fino do fino. Agora deixa eu falar um pouquinho pra vocês sobre o enredo, sobre a paz em meio à guerra. Embora as histórias do Xenoblade sejam sempre incríveis, de início elas parecem meio genéricas, tá? No estilo, um vilão veio e atacou a minha vila, eu quero vingança. Ou então, você precisa ser o herói que vai me levar para Elysium, né, no segundo jogo. E eu vou falar pra vocês, não se preocupem, Xenoblade é um jogo que ele quer que você realmente invista tempo para ele te recompensar isso, tanto em mecânicas de gameplay quanto em história. O começo de Xenoblade engana, tá? Aqui no Xenoblade Chronicles 3 a gente vai ter esse enredo que fala sobre duas nações em guerra e um grupo improvável com integrantes de ambas as nações. Esse grupo se forma em meio a esse conflito e aí ambas as nações começam a perseguir esse grupo, tá? Nos dois primeiros trailers que a gente assistiu, a gente viu que esses guerrilheiros vivem para poder lutar, eles só conhecem a guerra, as suas vidas só têm esse propósito de guerrear. Eles lutam, recolhem as energias de quem morreu sugadas por uns robôs gigantes, né, uns mechas, veículos gigantescos, e dormem. Basicamente é dorme, acorda e luta. Então aparentemente temos uma história mais tensa nesse jogo, lições sobre o valor da vida e olha, em termos de densidade de roteiro, maturidade, coisa que pega no coração, talvez esse seja o The Last of Us Parte 2 da Nintendo, tá? Fora que essa parada aí de dois universos colidindo já mostra uma grande pergunta desde o início do jogo e dá margem para vários plot twists assim certamente incríveis na história. Muitas pessoas reclamam que o enredo do Xenoblade Chronicles 2 não engata nesse começo que engana, né? Esse comecinho que é meio lento, que tipo, putz, cara, não vou querer continuar jogando. Continua, cara. Então, fica esse aviso aí pra ser algo pra te motivar a jogar Xenoblade Chronicles 3. Falando sobre outras melhorias, tá? O trabalho gráfico de Xenoblade Chronicles 3 está melhor do que nunca. A própria Digital Foundry fez uma análise falando que a Nintendo desenvolveu uma técnica própria, parecida com a DLSS da Nvidia e o Fidelity FX da AMD, só que é uma tecnologia própria da Nintendo, desenvolvida pela Monolith, que é o estúdio que faz o Xenoblade Chronicles e que ajuda inclusive no Zelda Breath of the Wild, ou seja, a Nintendo deve utilizar essa tecnologia no Zelda Breath of the Wild 2 para poder entregar visuais muito melhores enquanto você mantém muitos elementos na tela e cenários gigantescos, tá? E isso é uma preocupação importante porque o trabalho gráfico era um problema meio crônico tanto no Xenoblade Chronicles 2, principalmente jogado no modo portátil, quanto no primeiro Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que é um remaster ou remake, né? Outra melhoria, muitos não acharam o Rex um protagonista tão bom ali no Xenoblade Chronicles 2, principalmente porque no primeiro Xenoblade o protagonista é o Shulk, que é um personagem incrível. Bom, agora nós temos 6 protagonistas, com uma dupla entre eles em específico tendo um pouco mais de destaque, Noah e Mio. Noah representa o universo de Xenoblade Chronicles 1 e Mio o universo de Xenoblade Chronicles 2, então vamos ter muitos candidatos aos próximos Super Smash Bros Ultimate aí, tá? Beleza, meus amigos, o jogo e a franquia foram explicados, as melhorias foram explicadas, bora tirar as dúvidas e encerrar aqui o nosso guia para vocês. Na
nossa parte 3 e última parte aqui do vídeo, vamos responder as perguntas frequentes. Começando, Coelho, espera-se que o jogo dure quanto tempo de gameplay? Eu já digo pra vocês, mais de 50 horas com certeza, sendo o normal entre 60 e 80 horas, baseado no histórico que a série costuma ter, tá? Isso é só pra poder terminar a campanha do jogo, a campanha principal, meu jovem. Se você quiser fazer 100%, matar todos os subchefes, upar no máximo todas as suas habilidades e artes, classes e tudo mais, passa 200 horinhas aí no crédito, meu patrão, porque não vai ficar menos que isso. Fora que o jogo terá conteúdo expandido via um Expansion Pass, né? Uma DLC, um pacote de expansão que vai entregar conteúdo aí em ondas. Então saiba que esse aqui é um jogo para durar muito tempo mesmo, e é por isso que eu digo que mesmo que os R$300 seja um preço caro para qualquer jogo, se você vai pagar R$300 em um deles, considere o Xenoblade Chronicles 3, porque esse é um dos que mais vai durar o seu tempo e o seu dinheiro ali em termos de qualidade de conteúdo e durabilidade, né? Pergunta 2. O jogo não ganhou nenhum Game of the Year? Que raio de pergunta é essa se o jogo lança hoje? Na verdade, eu quis simular essa pergunta porque a comunidade de Xenoblade sempre utiliza essa franquia como exemplo de falta de representatividade dos bons jogos japoneses no The Game Awards. Tipo, a série Xenoblade merecia entrar em mais categorias, mas pouca gente no ocidente joga e por causa disso ele é pouco indicado para os The Game Awards, enfim. Mas vai aí algumas curiosidades sobre rankings aqui do canal, tá? Xenoblade Chronicles 2 ficou em 5º lugar junto a The Witcher 3 no nosso top 200 melhores jogos do Nintendo Switch. Ou seja, em 2019, que foi quando a gente lançou esse vídeo, ele era, na nossa opinião, o 5º melhor jogo em geral do Nintendo Switch. Além disso, mesmo sendo um remaster ou remake, o primeiro Xenoblade Chronicles, né, o Definitive Edition para Nintendo Switch, ficou em 1º lugar do nosso top 31 trimestral de 2020. Outra curiosidade, o jogo standalone torna The Golden Country, que é uma DLC que você não precisa ter o jogo base, né, que é o Xenoblade Chronicles 2, para poder jogar e nem para poder aproveitar a história, ficou em 1º lugar no nosso ranking de jogos até R$200 no Nintendo Switch. Então, mesmo não tendo o Game of the Year, a série Xenoblade costuma arrebentar em termos de qualidade e nos rankings aqui do canal, que por mais que não seja um The Game Awards, é um canal focado em Nintendo Switch e nossas premiações são muito melhores do que o The Game Awards, tá? Tome essa, Jeff Keighley. Pergunta 3. Coelho, eu não sei nem falar obrigado em inglês, eu vou conseguir jogar Xenoblade? Olha, amigos, a história de Xenoblade é bem complexa e são muitos diálogos, tá? Então, o completo não entendimento da língua inglesa afeta a experiência pra caramba. Se você sabe um inglês de gamer, que é aquele inglês que a gente se acostuma, né, jogando muitos jogos, eu vou dizer que eu acho que dá pra entender o jogo sim. Talvez olhando uma ou outra palavra no dicionário, né, quem nunca fez isso, minha infância inteira foi fazendo isso, mas no caso de quem não entende a língua, vai ficar mais difícil de entender os tutoriais e as mecânicas do game. Só que aí é você se virar e praticar, né, principalmente se você for veterano em RPG, aí você já sabe o que é debuff, já sabe o que é chain attack, em outros termos. O problema é a história, mas se você não se importar em ver vídeos em português sobre a história depois, será que o Coelho no Japão vai fazer? Vou sim, tá? A gente vai fazer. É um projeto longo, eu sei que muitos de vocês estão me perguntando, é difícil, mas a gente tá produzindo, já demos o pontapé inicial para começar a produzir essa série sobre a história do Xenoblade Chronicles, o 2 e tudo. Então, se você não se importar, dá para jogar sim, mas com dificuldades tanto no enredo quanto na jogabilidade, né? Porque é um jogo denso. Quarta pergunta, os jogos da série Xenoblade são difíceis? Olha, eu diria pra vocês que não dá pra dar moleza não, tá? São jogos que tem um modo fácil, tá? Mas são exigentes sim e tem combates complicados. Mas como o seu sistema de combate é sempre tão amplo, com uma boa estratégia de fortalecimento de ataques, bons itens, esse tipo de coisa, dá pra humilhar chefões desafiadores se você entender bem o sistema, tá? É aquela coisa de ser bom de RPG. Então, ou você joga mais correndo e vai ter batalhas muito difíceis, ou você vai se dedicar bastante ao longo do jogo e como recompensa, não terá tanta dificuldade assim. Pergunta 5. Coelho, afinal de contas, será que esse jogo é pra mim? Então, meus amigos, agora vamos recapitular tudo na nossa tabela final e de acordo com esses requisitos, Xenoblade Chronicles 3 é pra você ou não é pra você? O jogo é pra você se você gosta de combates criativos e que utilizam raciocínio. Não é pra você se você gosta de combates de ação, porrada. É pra você se você curte músicas fortes e marcantes. Não é pra você se você prefere uma trilha sonora mais ambiente que não chame muito a atenção. Ele é pra você se você quer um jogo pra jogar por dezenas, talvez centenas de horas. Ele não é pra você se você não tem mais paciência e nem tempo e prefere jogos mais curtos, até 20 horas, 50 horas ali pra platinar. Ele é pra você se você gosta de progressividade e dinâmica na gameplay, com novidades constantes. Ele não é pra você se você prefere uma gameplay mais linear que você masteriza logo no
no início do jogo e passa até o final sem muitas mudanças. Ele é pra você se você entende inglês ou se vira com a língua. Ele não é pra você se você não entende alemão, nem chinês, nem coreano, nem espanhol, porque o jogo tá em espanhol, nem francês, nem inglês, nem italiano e nem japonês. Essas são as linguagens que o jogo está, tá bom? Ele é pra você se você gosta de explorar ou se desafiar jogando um jogo. Ele não é pra você se você prefere seguir reto sem desvios. Ele é pra você caso você curta jogos orientais. Ele não é pra você se um visual em desenho pra você já é coisa de otaku e você vê essa palavra otaku como algo negativo. É isso aí, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido e ajudado muitos de vocês, mas sendo bem sincero, eu queria mesmo é que ele tenha te incentivado a comprar e jogar Xenoblade Chronicles 3, porque seria um sonho se esse jogo chegasse a tipo 5 milhões de unidades vendidas, 10 milhões de unidades vendidas, como os best-sellers, pra Nintendo continuar investindo forte nessa série, e mais pessoas poderem se divertir, mano, principalmente isso, mais pessoas poderem conversar sobre essa série que é realmente tão boa. Afinal de contas, a Monolith Soft é um dos melhores estúdios que a Nintendo tem, e Xenoblade é sempre jogaço, mas vende relativamente pouco comparado com os outros grandes jogos da Nintendo. Então, que a comunidade do game cresça cada vez mais para a Monolith ter sempre recursos ainda melhores e mais avançados para poderem produzir as melhores tecnologias e os melhores jogos. Então, em vez de reclamar que esse jogo da Nintendo foi feito por um estúdio preguiçoso e tá vendendo muito. Pokémon, né? Ajude os estúdios não, entre aspas aqui, preguiçosos a venderem muito jogando Xenoblade Chronicles 3 e nada de pirataria, hein, ô seus pirateiros? É isso aí, meus amigos, um bom Xenoblade Chronicles 3 a todos. Eu quero agradecer muito a todos vocês que chegaram aqui até o final do vídeo, todos vocês que participam aqui do canal Coelho no Japão, que fazem parte da comunidade, que são inscritos aqui, mano. A gente faz conteúdos bem bacanas pra poder ajudar vocês e a gente tá com aquela meta até o final do ano de bater os 300k, então conto com o apoio de vocês, se inscrevendo aqui no canal se você gostou desse vídeo. Eu prometo que só vai aparecer vídeo bacana pra vocês aí na timeline, tá bom? Ative o sininho de notificações se vocês querem ficar mais por dentro ali dos cupons de desconto, das análises, das notícias e não perder a oportunidade de economizar uma grana com as dicas que eu dou pra vocês aqui, entre várias outras coisas, tá bom? E a gente tem conteúdos aqui todos os dias da semana, bastante variados pra quem é fã de Nintendo, tá? Falando nele, eu vou deixar o cupom aqui do Xenoblade na descrição pra vocês pegarem a versão mais barata do mundo. E aqui vai um aviso pros amigos de Portugal, vocês conseguem comprar na nuvem se vocês utilizarem VPN e trocarem o país que fica lá embaixo, lá no site, lá embaixo. E aí você vai ter que trocar o país da sua conta Nintendo pra algum país das Américas, tipo o Brasil ou os Estados Unidos, pra você conseguir resgatar o código, tá bom? Mas assim você vai economizar bastante aí, porque em euro fica bem mais caro. Então deixa um like aqui se você curtiu. Os links da nuvem estão aqui na descrição. Lembre-se sempre de usar o meu link afiliado, coelhonojapão.com/nuvem, que ajuda pra caramba. Quem for pegar a mídia física, vou deixar as dicas da mídia física aqui na descrição também, beleza? E lembrando, quem quiser me apoiar, considere mandar um super valeu aí nos comentários ou se tornar um membro aqui no canal Coelho no Japão, que tem descontos em uma série de lojas, além de uma série de benefícios que vocês podem ver clicando no botão de se tornar membro, tá bom? Quem quiser ajudar mais, lembra sempre de entrar lá em coelhonojapão.com, onde tem os meus links de afiliados, ou se quiser ir direto lá, ó, coelhonojapão.com/Amazon. Na hora de fazer uma compra na Amazon, considera sempre usar o meu link aí pra iniciar, que não muda nada pra você e ajuda pra caramba a gente aqui no canal, tá bom? Dito isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, se quiser tirar alguma dúvida lá no Instagram, lá no Twitter, no TikTok, é a mesma arroba em todos. Os links do Discord do meu podcast e do meu time de esportes estão aqui na descrição também pra gente poder torcer junto lá. Eu vou ficando por aqui, sejam sempre gentis com as pessoas, porque isso é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!